Olá, meus amores! Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, hoje tá um friozinho, né? Essa semana tá fazendo um frio gostoso. Então, hoje nós vamos concluir o nosso livro e vamos começar a nos preparar para a nossa revisão na próxima semana, para vocês irem fazer a avaliação ou quem for fazer em casa, certo? Hoje nós vamos trabalhar a nossa área de conhecimento de ciências humanas, nosso componente curricular de geografia, ok? E o término do livro, do capítulo 2, ele é praticamente quase todo ele de exercícios. Nós só vamos fechar só um entendimento para vocês poderem executar todos os exercícios com êxito. E aí, na semana que vem, a tia vai gravar aquela aula que a tia prometeu de correção de todas as atividades novamente para reforçar, que vai ser aula de reforço. E também vai gravar uma aula que essa aula, lembra que eu combinei, que eu prometi para vocês que eu ia gravar um vídeo com vários lugares dos quais a gente falou, de palavras com os seus significados, de palavras difíceis que às vezes a gente fala e não sabe o que significa. Então, quero que vocês fiquem atentos a isso, tá? Então, nossa área de conhecimento hoje é geografia, tá bom? Então, ó, terceiro ano, vamos lá, vamos concluir e vamos fechar. Nós sabemos que nós trabalhamos 2 capítulos só no livro de geografia desse bimestre, né? Que foram 2 unidades. As unidades eram paisagens e ocupação humana. E no primeiro capítulo nós trabalhamos como a natureza transforma a paisagem. E no segundo capítulo nós estamos trabalhando e fechando hoje como o ser humano também transforma a paisagem. Ok? Abra o livro de vocês lá na página 205. Eu só quero mostrar para vocês que nós encerramos nossa aula da semana passada nessa página. Lembra do gado? Lembra daquela atividade de fique de olho no local que a tia falou? E aí hoje nós vamos começar a trabalhar na nossa página 205. Então abre aí no 205, vamos lá? Também quero pedir desculpas para vocês que a tia machucou o quadril e não tá podendo muito mexer o ombro. Então, vai ter movimentos que eu vou fazer que vocês vão observar que a tia vai fazer umas caretas, mas porque a tia tá com um pouquinho de dor, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na nossa página 205 vem essa fotografia aqui. Olha essa paisagem, que coisa mais linda. O que vocês acham que essa paisagem representa? Se alguém já teve a curiosidade de ler o livro e já fez essa atividade com antecedência, vai saber que aqui a gente está falando de um lugar que houve fizeram plantações em cima de relevos e principalmente em lugares íngreme. O que quer dizer íngreme? Quer dizer que é um lugar muito... Além de alto, ele é tão íngreme que ele pode ser alto e ao mesmo tempo ele pode ter várias curvaturas. Então, até o significado de íngreme a tia vai trazer também para vocês na semana que vem, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa paisagem? Algumas pessoas encontram maneiras de plantar nas montanhas sem causar grandes problemas na natureza. Poxa, que legal se fosse sempre assim, né? Por quê? Porque nós estamos falando nesse segundo capítulo dos impactos que nós causamos para modificar o quê? A natureza. Então, existem, tanto na nossa região sudeste, quanto em outras regiões do Brasil, plantações em montanhas. Aqui, por exemplo, próximo da gente, no Espírito Santo, tem regiões que plantam café. E o cafezal, eu vou trazer filmagem para vocês, fotografia. Eu vou trazer fotografia na nossa filmagem da próxima aula de resumo para mostrar para vocês da plantação do cafezal. É plantado em montanhas. E além de cafezal, tem milho, tem milho, café, uva, também que é plantado em montanhas. Podem ser plantados em planícies?
podem ser plantados em planícies, mas tem muitos que são plantados em montanhas, em regiões íngremes. E com isso, há uma preservação do ambiente. Por quê? Porque não precisou o quê? Ser devastado, né? Desgastado aquele solo e nem ter sido agredido a ponto de ficar o quê? Seco e sem vida. Porque ele vai se renovando a cada plantação. Então, é um solo que tem o quê? Que tem vida, né? Lembra que eu falei que as plantas, os seres vivos, todos os seres vivos, como as plantas também são seres vivos, tem nutrientes e vitaminas e minerais e sais e tudo como nós, no nosso corpo humano, tem. Então, quando a Terra está morta, lembra que eu falei lá das pedrinhas do oceano? É essa terra aqui não, essa terra tá verde, então ela tá viva. Então, aqui não houve um impacto, mas nós podemos sim causar impactos. Tem uma frase aqui muito sugestiva, que é assim, ó: consumo e problemas ambientais. Por quê? Virem a página de vocês e vamos para a página 206. Na página 206 vem um texto que diz assim, ó, prestem atenção, e eu vou mostrar para vocês. Entretanto, do que a gente viu ali, que é um lugar que é verde, preservado e que as pessoas podem plantar e continuar preservando, né, aquele solo e aquela região, entretanto, somos incentivados a adquirir bens sem refletir. E de que forma que nós fazemos isso? E o que esses bens que a gente consome, eles provocam? Porque aqui nesse texto, olha só, nesse texto aqui, da frase que eu falei, que é da página 205, tá falando sobre bens de consumo. O que são bens de consumo? Bens é tudo aquilo que a gente tem. Consumo é tudo aquilo que a gente produz. Então, um bem de consumo é tudo aquilo que foi produzido para a gente consumir, ok? Então, esses bens de consumo, quando a gente consome, e beleza, eles são excelentes, mas e depois, como a gente descarta? E os outros bens que nós consumimos e a gente não descarta? Qual é o impacto que ele tem sobre a paisagem? Aqui tem uma atividade que é de olho no local e tem algumas fotografias que eu quero mostrar para vocês. Tem essa primeira, tá vendo que é um monte de lixo? E tem essa aqui, que é a segunda, tá vendo? Outro monte de lixo. E aqui em cima, ó, tem uma outra paisagem. Vocês estão vendo que é um monte de computadores velhos? Um monte de coisas eletrônicas? Por quê? Porque o texto está trazendo uma reflexão e uma atividade para vocês executarem. Ó, é muito comum encontrarmos em nossas casas e na nossa escola produtos que parados, ou seja, esses produtos eles não têm utilidades. E com a ajuda de um adulto, na sua casa, você vai pegar essa tabelinha aqui da atividade, tá? E você vai colocar aqui o nome do produto e a utilidade, se ele tem utilidade e se ele não tem. Se ele tem, para que ele serve, ok? Se ele não tem, você escreve o nome e coloca não tem utilidade. E aí, nesse texto tá falando o que esses produtos que não têm utilidades causam no meio ambiente. Olha só que interessante. Atualmente, com o avanço dos meios de comunicação, quais são esses meios de comunicação? Internet, televisão, anúncios, todas essas coisas são meios de comunicação. Tudo fica muito moderno e a gente sente vontade de quê? De comprar. E às vezes a gente compra coisas que a gente não precisa. E aí a gente não faz o quê? A gente acumula, certo? E aí tem uma coisa aqui nesse lixão que é muito interessante, que ele tá falando sobre os
plásticos. Vocês sabiam que os plásticos levam milhões de anos para serem dissolvidos ou absorvidos? E muitos nem são absorvidos, vocês sabiam disso? E por isso que hoje os nossos supermercados estão tirando aquelas sacolinhas plásticas. As que estão no supermercado, elas são recicláveis. E as mamães estão tendo que levar o quê? Sacolas que estão comprando para poder carregar as compras, para diminuir esse impacto que causa principalmente o plástico no meio ambiente. E essa foto aqui é de um lixo, um armazenamento de maneira incorreta no município de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Então, é um lixão de armazenamento de forma incorreta. Porque lembra lá daquela foto que a gente viu que os lixos eles têm que ser tratados, têm que ser separados. E os plásticos, como eles são recicláveis, eles podem ser recolhidos e levados para uma indústria que recicla aquele plástico. Só que muitas pessoas fazem o quê? Abandonam em lixões. E esses lixões, quando vêm as chuvas, o que acontece? As enchentes, certo? Nesse texto está falando sobre isso. Por isso que é importante, quando a tia dá para vocês as informações, vocês lerem para vocês confirmar o que a tia está falando. Na outra fotografia do lado, tá falando assim, ó, o acúmulo de resíduos orgânicos e inorgânicos no Rio Negro, em Manaus, além de dominar a água, o lixo reduz a capacidade de escoamento, podendo gerar inundações. O que acontece com isso? Vou dar um exemplo para vocês. Tem até uma atividade que depois vocês vão fazer. Mas existem aqui na nossa região locais que ainda não têm saneamento básico adequado. Como, por exemplo, tem aqui no final da minha rua uma parte que tem até que tem um escoamento de esgoto, porém ele não dá vazão para a quantidade de casas no local onde eu moro. Quando chove muito, esse escoamento de esgoto, transborda, e com esse transbordamento, o que acontece? Ele inunda quintais, inunda casas, inclusive a casa da tia já teve uma inundação. Por quê? Porque a gente joga plástico na rua, papel de bala, a gente joga lata na rua, e aí com isso, quando chove, tem que ir para algum lugar. E se você não tem uma rede de esgoto e nem uma rede pluvial, lembra da rede pluvial que a tia ensinou, adequada, esses lixos eles vão ficar parados ali, né? E eles não vão conseguir escoar para onde eles têm que, para o lugar onde eles têm que ir, fazendo o quê? Um transbordamento. E esse transbordamento se transforma em uma enchente. Então aqui tem, para vocês saberem mais, tem um texto muito interessante. Vou gravar no vídeo 2, tá? Pra gente finalizar.